Opa, vocês estão bem? Que bom. Vídeo novo pro canal, mas antes de começar, vim aqui pedir seu like para você comentar também e engajar o canal, porque isso ajuda de montão. Você tá ligado que o nosso canal é pequenininho e precisa muito do seu apoio. E também, vim lembrar para vocês, que se você não é inscrito, se inscreve aí, mano, dá uma moral, ativa o sininho de notificação e você não vai perder mais nada desse canal. Também, vou deixar no comentário fixado o nome do Mauá, o link do nosso Discord e também o e-mail do canal, que é a chave Pix para você fazer qualquer doação e apoiar o nosso conteúdo. E vai ficar um QR Code aqui também do lado direito, do lado esquerdo, não sei. Durante todo o vídeo é só você apontar seu celular lá e fazer uma doação. Em um misterioso continente marcial, havia uma lenda bem conhecida: os registros secretos das 9 serenidades. Esse poderoso tomo foi meticulosamente escrito pelo antigo imperador do Capiroto. O antigo imperador era o ser mais poderoso do mundo, e ele escreveu tudo o que sabia em um tomo e o deixou no mundo mortal. Ao praticar esse tomo, se diz possível ter os céus e a terra na palma de sua mão. Agora, esse tomo se encontra nas mãos do mais temido imperador do Capiroto, Zou-Rifan. Ele, como se desprezasse tudo e todos, permanecia em seu palácio estudando calmamente o conteúdo do lendário tomo, mesmo ciente que a informação foi vazada e agora ele é alvo de todos os artistas marciais experts devido à posse do milagroso tomo. Seu discípulo se ajoelha em sua frente desesperado e informa que a montanha foi invadida e toda a tropa foi morta. Seu nome era Zhang Sheng e ele diz que estava muito preocupado, pois os 7 imperadores o cercariam logo. Indiferente, nosso protagonista simplesmente diz: "Não entre em pânico, meu jovem. Nem mesmo esses ditos 7 imperadores representam perigo para mim, mas conseguirem derrotar minhas tropas foi algo realmente inesperado." Fora do palácio, nosso prota é recebido por um grande exército, que gritava para que ele entregasse o registro secreto das 9 serenidades. Como se tivesse ouvido uma piada, ele ri e diz que todo esse bando de insetos era bem corajoso por ousar o desafiar. Ele salta em direção a todos, iniciando seus movimentos, e os figurantes já estavam desesperadão, e começavam a gritar: "Deu ruim, corre que coisa ruim tá vindo atrás de nós." Enquanto raios completavam a pintura do massacre, nosso prota rapidamente sai coletando a vida de um por um, sem um mínimo esforço. Vemos que, enquanto brincava com os figurantes, uma voz chama a atenção dele, dizendo que nunca iria perdoar e o deixaram ir, o que faz nosso prota rir com a afirmação. Enquanto se divertia com a piada que ouviu, ele e seu discípulo voam em direção à voz rapidamente. A nós, leitores, é mostrado 5 pessoas, que o prota diz ser os 7 imperadores. Um deles diz que se ele entregar o registro secreto das 9 serenidades, iriam poupar a vida dele. O prota diz ao tal figurante conhecido como Imperador da Espada que, como chefe das 8 realezas, reconhecido pelo domínio sagrado, mesmo que eles estejam juntos, não conseguirão o derrotar. Então, por que eles estavam tendo tanto esforço procurando a própria morte? O figurante pergunta se ele ao menos ponderou sobre a situação que se encontra. Afinal, nosso prota agora era inimigo de todo o domínio sagrado. E ainda assim, pensava ser o mais forte. Um figurante, com uma aura mais forte, se aproxima e chama pelo nome do nosso prota. Ele diz ser o representante do domínio sagrado que veio para recuperar as lembranças do imperador demoníaco. O discípulo, que até então estava calado, diz que o figurante era o imperador mais forte do domínio sagrado. As coisas não estavam indo muito bem. O prota começa a murmurar algo como se fosse uma piada: "Os justos e os santos." Então, ele grita: "Vocês não são nada além de vilões e homens gananciosos." Ele estava debochando claramente do suposto caráter deles. Porém, enquanto debochava, zombando da índole deles, nosso prota baixou sua guarda, e isso foi o bastante para que seu discípulo, filho da fruta traidor, o apunhalasse pelas costas. Um movimento premeditado, pois os figurantes apenas assistiram à cena sem demonstrar nenhuma reação, enquanto o FDP falava que estava na hora de desistir. Era chegado a hora de partir. O prota incrédulo se vira e diz que agora tudo fazia sentido. Seu discípulo foi a pessoa que destruiu a matriz defensiva e vazou as informações e segredos da montanha. Mas ainda assim, ele precisava saber o porquê. Afinal, ele o criou desde que ele era um bebê, como seu próprio filho. E mesmo assim, o FDP o traiu. O maldito tem a coragem de dizer que, embora ele esteja realmente em dívida com nosso prota, o mesmo não devia ter treinado sozinho após obter o registro secreto das 9 serenidades.
Ele se sentiu um estranho e um ladrão que não podia nem dar uma olhada sequer. Lamentando, o prota diz que o criar e o ensinar não foi o suficiente quando comparado a uma mera arte marcial. O FDP diz que não importa o que ele pensava, não foi o próprio mestre que o ensinou que quando está certo de algo, tem que seguir seu coração até o fim, mesmo que pareça errado, e puxa a espada do peito do nosso prota. Nosso prota começa a refletir em todo o tempo e esforço ensinando esse maldito desde criança, mas no fim ele era muito desesperado e mente fechada, que não conseguiu confiar em ninguém até o fim. Então, liberando uma grande pressão, nosso prota começa a gritar e rir feito louco, dizendo que isso era muito bom, era um ótimo trabalho. Com seus olhos transbordando energia, ele diz que irá destruir o livro das 9 serenidades junto com seu próprio corpo, para que mesmo morto, ninguém mais possa saber seus segredos. Um do figurante apenas consegue repetir o óbvio como uma maritaca de merda, alertando a todos que nosso prota estava se autodestruindo. Uma grande explosão dourada irrompe se espalhando por todos os cantos, e eu espero de coração que todos esses FDP tenham ido de comes e bebes juntos com o prota. Em outro lugar, uma silhueta brilhante nos é mostrada flutuando pelos céus. Então, em uma floresta, vemos 4 corpos ensanguentados. 3 deles estavam em péssimo estado. Uma luta de vida ou morte aconteceu nesse lugar, causando a morte das 4 pessoas, bem como a destruição de parte da floresta. Então uma rajada de energia branca desce sobre o corpo que parecia ter morrido enfrentando as outras 3 pessoas. Após essa energia adentrar o corpo, seus olhos são rapidamente abertos em choque. Levantando, ele encara suas mãos e pondera o que aconteceu. Ele reencarnou? Então esse seria seu novo corpo. Agora? Ele se levanta e pensa que não esperava renascer no corpo de um garoto depois de tudo. Um barulho vindo da floresta chama sua atenção, o tirando de seus pensamentos. Ele exclama quando se vira para olhar para trás. Uma alcateia do que parece ser um lobo demoníaco rosnava para ele. E logo todos eles começam a avançar para cima do nosso prota como se fosse uma refeição fácil. O prota encara os doguinhos e diz: vai se lascar pra lá, ô filho da peste. O doguinho que estava mais à frente quase se caga todo com a pressão que sentiu vindo do prota. E vemos que quase todos os animais em torno do prota na floresta metem o pé dali. Após isso, o prota estava caminhando procurando uma saída quando se depara com um figurante agonizando em uma árvore, que chama por seu nome pedindo ajuda. Dando uma leve olhada para ele, o prota contempla que deveria ser alguém que o antigo dono desse corpo conhecia, e o poder dele ainda estava na segunda camada. Seria perfeito para absorver o seu cultivo. O que? Vocês pensaram que o prota ia ajudar o maluco? Esqueceram que ele acabou de ser traído por seu discípulo / filho? Agora, para figurante é só caixão e vela preta. O prota segura a cara do maluco que fica confuso sobre o que ele faria. Mas então percebe que a pessoa em sua frente não era o tal Zou Fen, que ele conhecia, e grita assustado. Sorrindo, nosso prota diz: você está certo, eu não sou esse cara, e sim o imperador do capiroto Zou Rifan. E usando a 9ª técnica do livro das 9 serenidades, Draentosh, o prota começa a absorver todo o cultivo / vitalidade do pobre figurante. Já ao amanhecer, vemos o prota ao lado de um esqueleto pensando que a técnica Draentosh era a técnica de nível mais alto no livro das 9 serenidades, que rouba a alma e a força de outro para se fortalecer, mas requer um grande esforço para refiná-la, a fim de evitar qualquer rejeição da alma. Logo, era necessário refinar o poder em Yuan Qi primeiro para depois absorvê-lo completamente. Depois de roubar a vida e a alma do figurante, o prota ainda pega o manto dele, deixando o esqueleto passando frio no meio da floresta, mano. Tadinho, zero respeito. O prota comenta sobre o fato de ter demorado tanto absorvendo esse poder que já havia amanhecido, enquanto canaliza energia em sua mão. Ele lança um ataque em uma pedra que é totalmente destruída, fazendo uma grande quantidade de poeira cobrir completamente nosso meninão. Então, quando a poeira começa a baixar, vemos o prota com uma cara de capiroto, sorrindo, amaldiçoando o imperador da espada. Afinal, ele logo estaria indo comer o peidante do figurante abusado, fi. Assim que ele voltar para a Terra Santa, será o fim de todos eles. Enquanto pulava de árvore em árvore, ele contempla que seu corpo foi de 0 até a 5ª camada. Portanto, mesmo querendo macetar os malucos agora, ainda ia demorar um bom tempo até que ele consiga retornar à Terra Santa. Nessa hora, alguma coisa chama sua atenção e ele percebe que algo estava acontecendo ali perto. 5 pessoas estavam cercadas por um grupo de indivíduos com armas em mãos. Provavelmente era uma emboscada.
Um cara aponta sua arma pra frente e dizia que a família Sun eram traidores covardes que o enganaram. Ele era o guardião da família Luo. Vemos alguns membros da família Sun que eram servos da família Luo, mas agora estavam traindo eles, zombando da inocência dos mesmos. Logo, a primeira 10/10 da obra grita dizendo que a arte marcial espiritual da família Luo é passada de geração em geração. Mesmo que precisasse morrer, ela não queria entregar para eles, aconteça o que acontecer. O pirralho atrás dela grita para que ela não o impeça, ele mesmo iria matar esses traidores. O que falta de tamanho nele, ele tem de coragem, segura o pirralho. O prota que assistia tudo isso e quando viu que a família Luo estaria com problemas em lidar com esses bandidos, sentiu um sentimento familiar. E se pergunta qual seria a relação do antigo dono do seu corpo com essa família. E decide sair rapidamente para não ser envolvido nisso. Ele rapidamente salta da árvore para uma direção oposta, tentando se distanciar o máximo possível. Ele não tinha tempo para lidar com problemas que não eram dele. Porém, ele sentiu alguma coisa em seu coração que o fez colocar a mão no local, se perguntando o que diabos estava acontecendo com essa dor. Seu coração parecia estar sendo atingido por uma forte descarga elétrica, causando uma dor insuportável. Ele cai perguntando o que estava acontecendo e se é devido ao seu treinamento anterior. Seu rosto se contorce de dor e ele questiona se seu corpo é adequado para o cultivo. Ele se senta numa posição de meditação e avalia que seu corpo está bem e sua respiração está normal. No entanto, ele ainda sente dor e se pergunta o que exatamente estava acontecendo com ele. De repente, ele ouve uma voz novamente e voa em direção a ela. Agora, ele está certo que sua dor desaparece ao ver a delicinha 10/10 da família Luo. Quando ele pensa em deixar a waifuzinha para trás, ele sente uma dor enorme. Então, ele tem um entendimento que isso era devido a uma magia de coração. É um tipo de maldição que prende aquele exposto a ela com um determinado dever ou pessoa, que no caso parece ser a jovem da família Luo. Ele se acalma e começa a organizar as memórias da criança em que ele assumiu o corpo. As memórias eram de como a garota e o protetor da família Luo sempre os tratou bem, depois que os seus pais se sacrificaram pela família. O que levou a uma forte devoção por parte do pirralho, que desejava ser forte para também se tornar um protetor da família. No fim, vemos uma horda de bandidos varrendo a família por completo e o garoto que parece ter dado sua vida protegendo a senhorita se amaldiçoando por ser fraco e não conseguir proteger a família. Nosso prota fica indignado. Ele tem que ser leal a essa jovem como um escravo ou seu corpo vai destruir pela maldição. Ele era o imperador do capiroto mágico, agora deve ser o servo de uma família de merda. Que humilhação para um dos caras mais foda que já existiu. Com raiva, ele destrói uma árvore com um golpe, o que faz um grande barulho, alertando todos que estavam perto com a intromissão repentina. Um figurante mal desenhado pra porra grita perguntando quem estava à espreita e ordena que se mostre imediatamente. A jovem parecia um pouco aliviado com a suposta chegada da ajuda, mas seu protetor diz que isso era impossível, eles não deveriam ter chegado tão rápido. Nosso prota, como um herói que chega no último instante, caminha lentamente até se mostrar por completo e dizer que não deveria ter problema algum em entregar as artes marciais espirituais para esses figurantes de merda. A garota exclama, chamando por seu nome, afinal ela tinha o visto ser morto. Ela diz que pensou que ele tinha ido de base, mas o mesmo diz que por algum grande milagre ele ainda estava vivo. Então vemos nosso prota contemplando sobre o nível dos figurantes. Um deles pergunta quem era este. Ele não se atreve a falar que talvez seja um escravo da família aos 15 anos. E o nosso prota vê que esse cara era o que tinha o maior ki entre eles. Ele pondera que com sua força atual, esta vai ser uma batalha de vida ou morte. Logo vemos o protetor falando que o nosso prota era meio estúpido. O outro diz que ele estava com medo e falando besteira. E o pirralho, que era corajoso que sua porra, falou que depois disso deveria dar uma punição nele. Já a garota estava em dúvida. O prota diz, nós estamos à beira de um precipício porque precisamos protegê-la e pensa, só isso que eu posso fazer, por enquanto para garantir sua segurança. Ela grita, Zou Fen, pare de falar besteira e apresse e nos deixe aqui. O cara fala, haha, a senhorita é tão gentil, mesmo nesse caso você ainda está tentando salvar um escravo. Ela pergunta se o figurante poderia deixar nosso prota ir em segurança, e o mesmo ri falando que era impossível. Ele manda o cara matar a criança inútil e depois matar todos até que ele se renda, e o cara rindo feito louco fala que estava tudo bem. Com a ordem imediata do figurante que parecia ser o líder, o burrão sai a toda velocidade, pronto para encarar a morte, né? Esse não sabe com quem tá lidando. Nosso prota pensa, ele está na 7ª camada.
eu tenho que derrotá-lo sem mexer nenhum músculo esperando o momento certo. O figurante chega rapidamente usando sua espada para dar um único golpe, e nosso prota pensa que só tinha uma chance para finalizar isso. Enquanto o figurante ria falando que nosso prota estava morto, aquele mesmo discurso de merda, nosso prota ri, pois era hora de matar um figurantezinho trouxa. Ele vira seu pé rapidamente e acerta um ponto de pressão certeiro no pulso do figurante, pegando o cara totalmente despreparado. Sua espada voa, nosso prota a pega e virando rapidamente, ele parte o figurante no meio, filho, literalmente no meio, 50% para cada lado, meio bosta, meio cocô. Todo mundo vendo isso exclama assustado, que merda estava acontecendo, desde os figurantes até a delicinha. Nosso prota, aproveitando a comoção, começa a contemplar o que ele poderia fazer agora enquanto partia para cima. Ele estava correndo e encara a loirinha e fala, aqui está ela. Logo, ele avança em sua direção, assustando todo mundo. Ele precisa proteger a vida desses dois inúteis. Segurando os dois, ele amaldiçoa o quão problemático era essa situação para ele que não tinha nada a ver. Então, ele parte como se nunca nem tivesse ali, enquanto vemos o figurante morto no chão e os outros todos em dúvida falando o quê? O garoto fugiu? O outro pedindo ajuda? O outro mandando seguir eles rápido? Os figurantes que ficaram para trás pelo menos iriam servir de escudo humano, falando que era para parar todos e não deixar que ninguém siga a senhorita. O líder dos bandidos fala, esse filho da fruta ousa arruinar meu grande plano, eu não deixarei fugir nem que a vaca tussa. E diz que quando capturá-lo, vai esmagar seus ossos e o deixará para morrer sofrendo. Mal sabe ele que tá lidando com o rei demônio, tá louco? Algum tempo depois, vemos que a garota se debatia falando para ela que o prota deixe ela sair. Eles não poderiam deixar os outros morrerem por ele. E o garoto gritava e amaldiçoou, falando que nosso prota não passava de um escravo. Era pra deixar ela e seu irmão em paz, mano. Olha a audácia desses figurantes. Teve a vida salva e ainda fala merda. Nosso prota para com tudo e arremessa ela numa árvore, deixando ela gemendo de dor. Ainda com dor, ela diz que precisam voltar. Não podem deixar os guardas da família perderem a vida à toa. Nosso prota, dando as costas para ela, fala simplesmente, se você quer ir, fia, vai lá então, eu não vou te impedir não. Mas então ele vira e fala, você pode realmente derrotar esses bandidos quando você voltar lá? Deixando a garota totalmente sem palavras e o nosso prota falando, vai embora. O inimigo está procurando por nós. Se você quiser morrer, agora vá. O garoto começa a dar um chilique e fala, escravo de merda, como você pode falar desse jeito com seu mestre? Apresse-se e me deixe. Eu e minha irmã iremos voltar para lá. E nosso prota tava com a carinha de que vai dar merda pra esse garoto. Nosso prota irritado fala, garoto fedido, você acha que eu não vou acertar sua bunda agora mesmo? E o pirralho grita, como se atreve, seu escravinho de merda. Aqui já vemos que deu ruim pro molequinho, fi. Olha a cara do nosso prota, deixando o garoto totalmente perdido. Infelizmente, nós não somos contemplados com a cena do nosso prota espancando ele. Mas depois vemos ele todo dolorido no chão e sua irmã falando que isso foi demais. Nosso prota fala, foi apenas uma pequena punição. Isso é melhor do que esse pequeno mestre morrer na mão daqueles idiotas. A propósito, existe algum lugar próximo para nós nos esconder? A garota fala que tem várias fazendas na área, mas nenhuma é um esconderijo. Tem uma floresta nublada ao lado oeste da Montanha do Vento Negro, que até os bandidos podem não conhecer o terreno lá. Ouvindo isso, nosso prota fala, isso está ótimo, vamos rápido para lá. E começa a caminhar. Sem se importar muito com a opinião deles, ele simplesmente fala, apenas segure seu irmão durante todo o caminho. Deixando a garota pensativa. Bem, você apenas espere. Quando a situação acabar, eu irei te punir. Olha a audácia dessa figurante, filho. A noite estava linda e vemos a garota falando que esta é a Floresta Nebulosa. A névoa aqui existe há anos e é difícil para as pessoas entrarem e saírem. Ela diz que seu pai uma vez disse que o chefe da Montanha do Vento Negro é forte. Não é pior que os outros. Mas por décadas ambos os lados não fizeram nada e não sei por que dessa vez os bandidos realmente os atacaram. Nosso prota ri à toa e fala, hahaha, este é um lugar muito bom, deixando a garota totalmente sem palavras.
Ela abraça seu irmão e pede para que nosso prota leve ele enquanto ela distrai os bandidos. Nosso prota simplesmente fala, eu recuso, deixando ela em dúvida que exclama perguntando, o quê? Ele diz, eu não estou acostumado com o terreno daqui e se você não vier conosco eu não posso cuidar dessa criança. Se você ir eu vou imediatamente matar essa criança. Deixando a garota totalmente em choque, suando frio e o garoto amaldiçoando nosso prota. Nosso prota agora, agindo um pouco mais coerente, fala, rapaz, se você quer ir mesmo lá, você vai morrer. Apenas cuide da sua vida, que foi salva pelo seu pessoal servindo de escudo. Ele fala, afinal, sua vida é muito preciosa enquanto passava por ela. Então ele fala, é melhor destruirmos os bandidos todos aqui. Entendido? Pegando a garota totalmente de surpresa. Ela se vira e fala, você está maluco? Você vai derrotá-los? E o garotinho filhote de Cruz Credo fala que o bandido-chefe tinha uma quantidade de ki tremenda e tem mais 4 outras pessoas fortes com ele. E nosso prota era apenas um servo que fala muita merda. Mano, eu tô começando a desejar que o nosso prota mata esses dois, velho. Não vou falar mais nada. Ela disse que mesmo que nosso prota se junte ao guarda, ele não é oponente para os bandidos. O que ele pensa fazer nessa situação? Nosso prota para, se vira e rindo fala, o que eu posso fazer? Se enxerga, garota, esse monte de lixo não é um desafio para mim, Zou Fen, enquanto ria, debochando da situação. Então ele para e fala, no entanto, você pode me ouvir minha opinião agora ou se render a eles. E fala, o que a senhora acha dessa aposta? Enquanto eles não ultrapassarem, me dê uma pedra espiritual. A última esperança da família Lo está nas mãos da senhora. A garota, com raiva, mas sem saída, simplesmente retira seu anel e joga em direção ao nosso prota e diz, esse é o tesouro da minha família. Se você mentir para mim, eu não o deixarei ir facilmente. Nosso prota começa a se retirar falando, se acalme. Senhorita, apenas espere aqui. E vemos a garota encarando a figura do nosso prota que sumia no meio da floresta escura. O garoto disse que esse servo se tornou muito arrogante e pede para que sua irmã definitivamente ensine uma lição para ele mais tarde. Ela, fazendo um carinho em seu irmão, fala que apesar do escravo não os respeitar, ele os ajudou. Estão melhor que aqueles que são silenciosos e arrogantes. Os dois deveriam estar agradecidos. E pensa que não sabe como nosso protagonista ficou desse jeito, mas ele mudou muito. Nosso prota caminhava por uma floresta muito cruel, fi. Cê tá doido, muito brava essa cena, enquanto repetia vários mantras. E diz que agora ele tinha uma grande matriz natural. Pena que as pessoas não sabem como fazê-la. Mas dessa vez, ele vai transformar esse lugar em sua segunda montanha Tiam, fazendo um sinal de dedos. E usando o anel de armazenamento, ele grita, 9 portões fantasmas remotos abram. O quarteto de espíritos malignos está vindo. E vemos uma cena muito foda, onde ele segurava o anel de armazenamento e um brilho muito foda saía dele quando ele ativou a matriz. Com a forte e densa energia que o circulava, ele a canaliza para o centro da matriz, ativando por completo. Os dois irmãos gritam assustados para a grande formação que estava sendo ativada, pois vemos que na montanha um fluxo imenso de energia densa, como um redemoinho, se focalizava onde nosso prota tinha ido. A garota percebe que a neblina desapareceu e se pergunta por quê. Nessa hora nosso prota volta assustando a garota, que pergunta o que afinal havia acontecido. Foi ele que tinha feito isso? Ele fala para que ela mantenha a calma, não precisava ficar tão agitada desse jeito. Então se vira e fala, siga-me, vou lhe ensinar a como fazer algumas algemas mágicas e outros feitiços para quando eles chegarem, você poder controlá-los e matá-los. Nessa hora a garota pergunta, o quê? Esse é o jeito que você pensa em derrotá-los? Enquanto caminhava ele pensa, o método da matriz é algo mais valioso do que métodos de artes marciais nesse mundo. O primeiro nível dessa matriz usa o mistério da família Zhongmen. Ele também tem centenas de milhares de Lingzi que não podem ser medidos em dinheiro. Ela contempla que antes ele era apenas um servo, mas ele fez um conjunto de formações de matrizes casualmente, e pergunta para ele o que havia acontecido.
Nosso prota apenas diz: não se preocupe como eu farei isso, eu estabeleci o limite e agora eu vou te ensinar. Apenas espere até que eles morram, deixando a garota totalmente sem palavras que suava frio. Algum tempo depois vemos os 3 figurantes. Um era o guarda e os outros 2 eram os bandidos. O guarda disse que era melhor ser morto agora. De outra forma, ele iria se libertar e mataria todos para vingar a morte dos outros. O líder ria da situação, afinal ele só pegou o guarda como refém para usar ele contra a senhorita e seu irmão quando chamar por eles na floresta. Ele diz para o guarda liderar o caminho, afinal com a bondade da senhorita ela não iria o deixar só. E o cara o amaldiçoa por usar a sua vida para ameaçar a de sua senhorita. Nessa hora, um dos figurantes grita para seu mestre que tinha alguém sentado bem embaixo de uma árvore ali. Os figurantes vendo isso exclamam: era nosso prota que tinha matado o grandalhão de seu grupo. Nosso prota, todo bobo, fala: olá a todos, eu estava esperando aqui por muito tempo. O líder fala: Zhou Feng, você realmente é muito corajoso por ainda aparecer diante de mim. Logo ele grita para que um de seus capangas corra e matem o garoto, e vemos que um deles nem esperou o cara terminar e já estava partindo para a morte certa. Afinal, é óbvio que ele não ganharia do nosso garotão, que o encarava sem mexer nenhum músculo. Ele chega gritando: vá para o inferno, pronto para decepar nosso prota. Só que nessa hora nosso prota simplesmente diz: aqueles 2, eles foram paralisados e agora estão em minhas mãos, fazendo o líder exclamar e gritar: espere, na hora que o figurante ia matar nosso prota. A espada estava perto de seu pescoço e o líder fala: Zhou Feng, o que você disse para ter certeza se ouviu certo? Nosso prota lentamente se levanta e ri falando: o que me acha? Vamos fazer um acordo agora? O líder ainda não entendia muito bem a situação e pergunta de que tipo de acordo ele falava. Nosso prota diz que vai entregar a ele os 2, mas ele deve garantir o futuro do mesmo. E o guarda grita assustado: o que você está dizendo? E o líder estava totalmente boquiaberto com a situação. Ele chega frente a frente com o nosso prota e pergunta por que ele traiu a família Lo. E nosso prota também ri com a pergunta dele e fala: me responda você, por que você a traiu? Eu também estou curioso. O líder não responde nosso prota. Irritado, ele simplesmente estala a língua. Nosso prota simplesmente diz que as pessoas não podem continuar a se destruir. Agora que a família Lo foi derrotada, ele não pode reconstruir uma família com só uma pessoa e vira as costas para ele. Ele diz que usando a vida para trocar pela sua é um senso comum, porque ele deve procurar a morte. Vemos que ele puxou uma corda e disse: os 2 estão escondidos no final dessa corda, mas no meio tem várias voltas, eu sou o único que pode distingui-las. Ele entrega a corda para o líder, que fala: você foi muito seguro aqui usando essa corda vermelha, hein? Essa é uma boa ideia. Além disso, facilita o rastreamento e o retorno da floresta. Interessante. Ele diz que aceita o acordo e espera que nosso prota não tenha mentido para ele. E o nosso garotão fala: rapaz, me respeita, mano, eu sou um cara honesto, eu juro. Só que o líder fala: eu estou falando isso bem na sua frente. Eu não confio nem um pouco em você. Então, vemos os 2 se encarando e rindo feito louco, rindo das suas próprias afirmações. O líder pede para que o prota mostre caminho, e enquanto isso vemos que o guarda que o seguiam gritava amaldiçoando nosso prota sobre confiar nele, ter criado ele desde criança, o protegido, e ele ainda os traiu e amaldiçoava ele à morte. Nessa hora nosso prota para e olha para trás falando que trouxe todos aqui para a entrada de Hong Guan, um lugar onde todos irão morrer, fazendo o líder ficar totalmente irritado, exclamar e partir para cima do nosso prota chamando ele de merda e o amaldiçoando. Nessa hora, quando ele estava próximo a matar nosso prota, vemos que ele usou o jutsu de substituição e virou vários troncos de árvore, deixando o líder totalmente assustado, véi. Naruto referências? Ele se vira falando: rápido, ache um jeito de voltar, pois pressentiu o perigo e o caos. O que será que o nosso protagonista, mais conhecido por Mágico Capiroto, preparou para esses figurantes? Se curtiu essa nova história no canal, deixa seu like, comenta aí para engajar. Se for novo por aqui, caiu de paraquedas, se inscreve e ative as notificações.
Lembrando que no comentário fixado vai estar o link do nosso Discord, o nome da obra, os capítulos usados, bem como o e-mail do nosso canal, que também é a nossa chave Pix. Faz uma doaçãozinha aí para nós, viu? Vai ajudar muito, afinal o YouTube não gosta de pagar esse tipo de conteúdo. Também vou deixar um QR Code na tela para você fazer uma doação simplesmente apontando seu celular. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês em breve e até lá fiquem bem. Falou, falou e falou!